Olá, sejam bem-vindos à minha primeira live e eu vou falar com vocês sobre postura facial, que é um tema que eu vejo que muitas pessoas têm dúvida e pouco se fala a respeito dele. Oi, Bárbara! Então tá, vamos começar a falar sobre a postura facial. A gente tem que ter uma postura sempre no nosso corpo. E isso a gente está muito habituado a prestar atenção para querer se posicionar de uma forma mais elegante, uma forma que favoreça o nosso corpo a estar mais ereto, né? Não forçando demais uma musculatura, por exemplo, das costas, que possam te prejudicar, por exemplo, tu ficar muito encurvado, com os ombros para baixo. Então a gente já sabe que a gente deve posicionar os ombros para trás, a barriga para dentro, para que a gente não tenha nem ficar com a postura feia e nem que a gente fique com problemas articulares ou problemas musculares em função da nossa postura corporal. Mas a gente tem que saber também que a gente tem que melhorar a nossa postura facial. Eu tô olhando para uma e para outra porque eu tô fazendo a live tanto no Instagram quanto no TikTok ao mesmo tempo. Então, tá entrando um monte de gente, coisa boa. Muito obrigada por virem, tô muito feliz. Essa é a minha primeira live. Perdi a vergonha, né? Eu tinha um pouco de medo, de receio, porque eu uso óculos, eu não enxergo muito do que eu ficava com medo de não enxergar muito o que vocês fossem falar pra mim. Mas se vocês tiverem dúvida, podem botar aqui pra mim que eu vou conseguir enxergar. Vou fazer de óculos, tá? Muito obrigada por virem, coisa boa. Então, da mesma forma como a gente deve ficar com uma postura no corpo para ficar mais elegante, a gente também deve posicionar a musculatura do rosto para que a gente fique com um ar mais leve, uma postura mais bonita e não aquele ar de sofrência, né? Porque quando a gente posiciona a nossa testa dessa forma aqui, o que acontece? A ponta da nossa sobrancelha acaba caindo e a gente fica com uma cara mais de cansaço, mais de brabeza, né? Então a gente posicionando a nossa sobrancelha mais arqueada, a gente não vai conseguir franzir a testa. Então esse tipo de coisa que a gente tem que começar a prestar mais atenção para que a gente possa melhorar o posicionamento da nossa testa. Vamos falar da testa em primeiro lugar. E com isso a gente vai perder as linhas de expressão que a gente não quer mais ter, né? Então, quanto mais a gente ficar fazendo assim, mais forte esse músculo vai ficando. Quando a gente começa a ter uma consciência de, não, eu não quero fazer isso aqui, a minha ideia é elevar a minha sobrancelha, a gente automaticamente vai fortalecer este músculo que nos deixa com um olhar mais aberto e deixar mais fraco esse músculo aqui, que é o corrugador dos supercílios, que é o que nos deixa com um ar de mais cansaço e de brabo, né? Que a gente, às vezes, parece que tá brabo, mas na verdade é só porque é uma tendência nossa de tanto a gente ficar assim, acaba que essa posição fica uma posição até de conforto pra gente num primeiro momento. Mas depois que a gente começa a aprender a posicionar melhor a nossa musculatura, a gente vai perdendo essa tendência de ficar forçando aqui essa região. Olha que coisa boa. Gente, muito obrigada por virem, tô muito feliz. Bom, da mesma forma que a gente deve posicionar a sobrancelha mais pra cima, isso aqui vai fazer com que as nossas pálpebras, elas não pareçam tão caídas. Então, além de melhorar o posicionamento da sobrancelha, a gente vai melhorar também o posicionamento da nossa pálpebra, né? Então, manter o olhar mais aberto, o olho um pouquinho mais arregalado, ao invés daquele olho cansadinho, a gente forçar a musculatura do olho para ela ficar um pouco mais aberta, não é para ficar forçando para a testa ficar franzindo, não é isso. Mas manter um olho mais aberto vai fazer com que a gente não fique com aquele peso tão grande aqui da nossa pálpebra em cima dos nossos cílios. A Daniela tá me perguntando como posicionar melhor a testa e a sobrancelha. Existem técnicas pra gente fazer isso, tá? Uma delas é a gente fortalecer a musculatura aqui das laterais, tá? Então a gente pode colocar a mão aqui no centro da testa e fazer exercícios só de fortalecimento aqui da região lateral da nossa testa.
assim como exercícios pra gente fazer o olho abrir mais. Então a gente pode segurar a testa e abrir o olho pra gente trabalhar essa musculatura aqui então do músculo orbicular do olho para que ela saiba como abrir e não só como fechar. Eu tenho um curso que se chama Testa Sempre Linda, onde eu ensino um passo a passo. São 21 dias de aula, onde eu vou te ensinando bem direitinho um passo a passo, tá? Então, se vocês quiserem, ele tá na descrição do meu perfil, tanto do TikTok quanto do Instagram. E aí é só clicar lá que tem tudo bem direitinho, a questão de exercícios, de como movimentar os olhos sem precisar movimentar demais a testa. Tem o taping facial, tem várias dicas, é um passo a passo muito tranquilo de fazer, justamente para fazer tu mudar a tua consciência para tu saber como movimentar a tua testa sem precisar te enrugar tanto, tá? Então, depois que a gente aprende a ter essa postura aqui da nossa testa de uma forma adequada, a gente vai começar a perder as linhas de expressão aqui da testa, porque a gente não vai mais forçar tanto essa musculatura, né? E aí também a gente vai trabalhar essa musculatura, a parte da musculatura que a gente quer, e aí a gente vai ativar ela, e com o passar do tempo, essa posição de sobrancelha arqueada e olho um pouquinho mais aberto vai passar a ser a nossa condição de repouso, né? Tá? Então, assim, é muito importante e não é uma coisa de um dia para o outro. É uma questão de consciência. A gente tem que se conscientizar todo dia. Tô fazendo assim com a testa. Te conscientiza, bota a mão ou mentaliza que tu não quer mais fazer isso. Tá? E é uma questão de hábito, né? E um hábito demora um tempo pra gente mudar. Normalmente se diz que um hábito a gente muda em 21 dias, né? Muito bem, então, depois que a gente tem isso aqui já melhor posicionado, eu vou começar a falar com vocês agora em relação a esta parte do rosto. Essa parte do rosto, no nosso processo de envelhecimento, a gente vai murchando e vai caindo tudo aqui para essa região. O que vai acontecendo? A gente fica com o bigode chinês marcado, com a linha da marionete marcada, com o lábio caidinho assim. Isso tudo por quê? Porque toda essa musculatura daqui de baixo, além disso aqui ir caindo, toda essa musculatura daqui de baixo, ela vai ficando mais contraída. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz mais força com ela. Por exemplo, fica fazendo assim, ó. Se vocês passarem na rua, olhem a quantidade de gente que tem fazendo assim. Que o cantinho do lábio fica caído e fica marcada aqui muito a linha da marionete. Obviamente que a gente tem que fazer massagem de relaxamento aqui. Tem várias técnicas que eu já ensinei em vários vídeos aqui dos meus perfis. E eu posso entrar mais a fundo em questão de massagem numa próxima live, se vocês quiserem, tá? Mas simplesmente a questão de reposicionamento da musculatura aqui nessa região, ao invés de tu ficar fortalecendo e contraindo esse músculo aqui, para o teu lábio vir mais para baixo, esse músculo e esses aqui, para o lábio ficar indo mais para baixo, a gente tem que dar aquele sorrisinho Mona Lisa. Porque quando a gente faz esse sorriso Mona Lisa, esses músculos que elevam as nossas bochechas, eles são os músculos contrários a esses aqui. Então, quando os músculos do sorriso, eles estão sendo ativados, a gente não consegue fortalecer esses músculos que abaixam o nosso lábio e que nos deixam com bulldog e que nos deixam com papada. Então, sobrancelha arqueada, olho mais aberto e sorrisinho Mona Lisa. Fazendo isso, a gente já vai melhorar muito a questão aqui da linha da marionete e do lábio caído, tá? Então, muito importante, prestem atenção, porque muitas vezes a gente fica apertando demais aqui os dentes também. E quando a gente aperta demais, a gente tem essa tendência de fortalecer essa parte aqui da musculatura que a gente justamente não quer fortalecer, a gente quer relaxar, tá? Outra coisa, para melhorar a papada, a gente tem que colocar a língua, a ponta da língua, aqui ó, aqui no nosso céu da boca.
atrás dos nossos dentes, não é empurrando os dentes, é logo atrás. E essa sim a gente deveria... Como relaxar o bruxismo? Depois eu converso um pouquinho sobre isso, tá, Daniela? Obrigada pela pergunta. Essa musculatura aqui da língua em direção ao céu da boca, fazendo força em relação ao céu da boca, a gente vai fazer com que a nossa papada automaticamente entre, fique mais para dentro. Então, a gente reposiciona melhor aqui a papada quando a gente faz essa pressão da língua contra o céu da boca. Então, isso sim é uma musculatura que a gente deveria trabalhar mais e não deixar a língua simplesmente solta dentro da boca. Fazendo isso, a gente vai estar sempre fortalecendo essa musculatura aqui do assoalho da boca e vai nos deixar com esse contorno aqui da papada menor. A papada, claro que tem uma questão de ter gordura, né? Tem os músculos que estão contraídos, mas a gente ativar o músculo do assoalho da língua, do assoalho da boca, a gente vai melhorar aqui essa questão também. Então, é sorriso Mona Lisa, linguinha, a língua lá em contato bem forte no céu da boca, o nosso olho mais aberto, tá? E a outra coisa que é muito importante é o nosso posicionamento quando a gente está no celular. A gente fica muito tempo no celular e isso faz com que a gente fique com essa postura aqui. Quando a gente faz isso, a gravidade ela começa a ajudar a tudo que a gente quer que fique para cima, que venha mais para baixo. Então, a gente posicionar o nosso queixo paralelo ao solo e não ficar fazendo assim, então ele tem que ser perpendicular ao pescoço. E aí, com isso, a gente mantém uma postura mais bonita, a gente fica com menos marcas aqui no pescoço e a gente não deixa acumular tanta gordura aqui também, aqui na região da papada. Então, quando a gente for ficar no celular, e isso serve para as crianças também, já comecem a falar para eles, assim, a questão de não ficar posicionado dessa forma. Isso vai fazer com que a gente tenha muitas dores aqui de cervical, né, assim, dores de cabeça, porque não é essa a nossa posição ideal. A nossa posição ideal é ficar com a cabeça ereta, né? Então, toda vez que estivermos no celular, ele eleva um pouco mais o celular do que baixar a cabeça. Isso vai fazer tu ter um contorno da mandíbula mais bonito por mais tempo. Muito bem. Aí a Daniela me perguntou a questão de bruxismo, né? O bruxismo, ele vai fazer a gente ter, além de dores, desgastes dentários e várias coisas assim, né? De problemas dentários e de articulação, ele faz também com que a gente fique com o músculo aqui do masseter e o temporal, eles fiquem maiores. E isso até para os homens até que fica até bonito, né? Ter uma mandíbula bem quadrada. Agora, para as mulheres, o ideal é que a gente tenha um rosto mais triangular e não um rosto tão quadrado, né? Então, a gente sempre fala de triângulo da beleza. Por quê? Porque quando a gente é mais jovem, a gente tem mais maçãs do rosto e a gente tem, então, um formato mais triangular. Quando a gente começa a envelhecer, a nossa bochecha e tudo vai caindo aqui e a gente vai ficando mais quadrada. E se a gente tem bruxismo, mais quadrado ainda a gente vai ficando. Então, o bruxismo até vai nos deixar com uma aparência um pouco mais envelhecida, até porque a gente desgasta os dentes também e isso faz com que a gente fique com essa região aqui cada vez menor, porque os dentes começam a ficar muito menorzinhos, tá? Como é que é aqui? Casa Freitas é o meu primeiro seguidor. Muito obrigada. Muito bem, então quando a gente faz o bruxismo, a gente, além de ter problemas dentários, a gente vai acabar tendo problemas de aparência, né? De ficar com o rosto mais quadrado, a gente vai ficar com os dentes menores e aí a gente vai perder essa dimensão aqui, porque os dentes vão ficando menorzinhos, então a gente tem que realmente cuidar disso. E eu tenho várias dicas já de massagem para bruxismo,
pra gente melhorar essa questão. Obviamente que existe também uma outra questão que a gente pode botar, aplicar toxina botulínica também para relaxar essa musculatura, fazer placas de bruxismo. Também existem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a questão do bruxismo, que é extremamente importante que a gente melhore muito, porque pode causar muitos problemas pra gente em relação à nossa saúde como um todo. Muito bem! Eu não quero fazer uma live muito grande, até porque eu sei que às vezes a gente fica, né, entediado de fazer uma coisa muito longa. A minha ideia realmente era fazer em torno de 20 minutos, então eu queria que vocês me dissessem se vocês têm alguma pergunta que eu possa responder para vocês. O que vocês acham de a gente fazer uma live na semana que vem, de repente falar sobre massagem, ou falar sobre taping facial, ou alguma outra coisa que vocês tenham uma vontade a mais que eu fale. Eu vou adorar que vocês me deem essas sugestões. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu acabei não vendo. Acho que não, né? Gente, eu adorei que vocês tenham vindo, tá? Eu quero que vocês comecem a prestar atenção, então, na questão do posicionamento da face, na postura facial. Pensem nisso, porque isso é uma questão de consciência. Não vai ser de um dia para o outro. A gente tem que... É uma coisa muito mais difícil a gente aprender a fazer, a ter uma nova postura, do que fazer procedimento estético, né? É muito fácil a gente fazer o Botox, que o Botox naturalmente vai fazer a gente ficar com a sobrancelha mais arqueada. E eu adoro o Botox, tá, gente? Eu acho fantástico. Quem quer fazer Botox, eu acho que tem que mais é que fazer. Quem gosta mais da questão de autocuidado, de massagens e de conscientização do corpo, eu acho também fantástico, tá? Eu ando mais seguidora desse tipo de... Eu tô numa tentativa de não fazer mais o Botox, até porque eu fiz esse curso que se chama Testa Sempre Linda, que eu falei pra vocês, e que foi um desafio que eu fiz pra mim, pra eu conseguir melhorar o posicionamento da minha testa, que era uma testa muito feia. Eu tinha muitas marcas, muitas mesmo, que eu achei que nunca mais fossem sair. E hoje eu tô muito feliz com o resultado que eu tive, né, sem precisar fazer a aplicação de toxina botulínica, mas isso é uma questão lenta e uma questão de uma consciência que a gente tem que ter corporal para que a gente tenha esse posicionamento. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é ter esta consciência. A partir de hoje, toda vez que tiver no celular, e notar que tá fazendo isso aqui, presta atenção, coloca a mão aqui, mentaliza que tu não quer mais fazer isso, começa a ter esse olhar diferente para o teu rosto, né? Mostrando para o teu cérebro e para o teu rosto o que tu quer dele, como é que tu quer que ele se posicione, tá? E aí, com o passar do tempo, vocês vão ver que vocês vão conseguir. Então, sem franzir mais testa, pensando que a gente deve posicionar a sobrancelha mais para cima, mas sem franzir demais a testa. Então é só posicionar como se fosse um arregalar de olhos, sorriso Mona Lisa, língua fazendo pressão contra o céu da boca e não fazer assim, né? O posicionamento correto aqui do nosso pescoço, da nossa papada em relação aqui ao nosso pescoço. Certo? Gostaram? Eu amei, gente, me surpreendeu. Achei que... Eu tô surpresa que tenha tido tanta gente. Muito obrigada. Vou ficar esperando que vocês me digam qual é o tema que vocês querem para nossa próxima live. Se esse horário ficou bom para vocês também. Eu pensei em fazer essas lives mais curtas, de tipo 20 minutos, assim. E aí, quem sabe, uma vez por semana. O que vocês acham? Tá? Eu vou adorar que vocês me deem esse feedback de como é que foi a minha primeira live, né? Que é a primeira vez que eu fiz um vídeo, eu fiquei super nervosa. Faz um ano ontem que eu comecei a postar. E hoje eu já
tenho um pouco mais de assim, naturalidade até para poder gravar. Hoje eu gravo muito mais rápido do que eu gravava antes, mas a live é a minha primeira vez e eu tô bem feliz que tenha tido tanta gente assim comigo, adorei, tá? Se vocês tiverem interesse no curso, ele se chama Testa Sempre Linda. O link do curso, ele está na descrição do meu perfil. Entrem ali no meu perfil, tanto no Instagram quanto no TikTok. E ali embaixo da minha foto tem o link para vocês verem como é que é esse curso, com todo o passo a passo. Ele é um curso muito didático. Ele é, assim, tu vai fazendo ele, parece que tu não tá fazendo nada, mas vai chegar no final dos 21 dias e tu vai ter uma consciência muito grande do posicionamento que tu tem que ter com a tua testa para te manter com a tua testa sempre bonita, sempre com a sobrancelha sempre arqueada. Certo? Muito obrigada, vocês foram ótimos, maravilhosos comigo. Se tiverem mais alguma dúvida, eu posso responder para vocês agora. Se não, me deixem nos comentários, me mandem mensagem me dizendo qual é a vontade de vocês da nossa próxima live, se esse horário ficou bom, tá? E aí a gente vai combinando e vamos fazendo umas lives agora durante esse ano. Tá bom, gente? Um beijão. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Beleza.